Agora vamos para mais um tópico: tristeza. O que é a tristeza? A tristeza é um sentimento quando estamos deprimidos, quando estamos tristes em relação a algo que em algo que vai acontecer, né, pessimista com o futuro, ou a algo do passado, né? Geralmente é algo do passado, algo que já aconteceu. Como lidar com o vazio emocional? Você precisa entender o que está acontecendo. Que nem eu falei, sono, atividade física, meditação. Uma melhora na rotina é o padrão que você deve usar para lidar com essas coisas. Então você deve lidar com isso, primeiro aceitando o momento, aceitando o desconforto, lidando com esse desconforto e depois conseguindo melhorar a rotina para esse vazio não ser tão dominante. Eu tenho trauma da mãe que batia em mim e no meu irmão. Moramos com o meu pai. Então, é um relato, né? Como eu falei, alguns adolescentes eles vão relatar. É um pouco diferente do que a resposta das perguntas. Aqui agora tem algumas perguntas sobre lutos, né? Como lidar quando alguém deixa a sua vida? Então é um luto, né? É um luto quando alguém deixa a sua vida. Não deixa de ser aí uma dificuldade que as pessoas vão ter que passar. E a minha recomendação é tentar superar isso, tentar ocupar esse vazio. E se não conseguir de alguma maneira ocupar isso, aí a minha recomendação é que você busque ajuda de um profissional e consiga lidar melhor com isso. Tá? A minha recomendação é que você consiga se ajustar para lidar com isso. Se não consegue na hora, que consiga com o tempo. Como aceitar ciclos que encerram? É a mesma forma, né? Tem pessoas que conseguem lidar bem com isso e tem pessoas que precisam de ajuda. Se você precisa de ajuda para lidar com isso, tente melhorar as suas relações e aceitar esses ciclos que encerram, né? Tentar lidar melhor com isso, tentar melhorar a tua vida a partir desse ciclo que já não existe mais. Então, é uma das formas, né? Perdi minha mãe vai fazer 2 anos e depois disso eu não consigo sair, nem conversar, não consigo gostar de ninguém. Salvo engano, foi um dos casos que eu atendi, né? Inclusive eu acompanhei quando a mãe dela estava em coma ali em 2020 do Covid, né? Estava em coma do Covid. Melhorou em alguns momentos, piorou e foi uma das únicas perdas de mulher aqui de Campo Belo, né? Então foi uma das únicas perdas. Teve 3 casos que eu lembro, né? Que foram 3 homens que morreram, que gerou 3 viúvas, né? Mas o caso de mulher mesmo, dos que eu acompanhei, foi a única. Teve outros casos ali antes, né, de mim, como por exemplo, teve uma agente comunitária que morreu e daí morreu os pais dela, mas isso em janeiro e eu entrei na unidade de saúde em março, então tem uma distância ali. Todos os casos aqui que eu citei foi de Covid, né? Teve aí umas 20 e tantas mortes aqui no município, que é um município pequeno, então o número acaba sendo até grandinho, né? E a mãe dela foi um dos casos. No caso aqui, é interessante ela começar a melhorar a rotina e tratar como fobia social, né? Tratar isso da mesma exposição que se faz com a fobia social, que eu vou falar mais pra frente. O que fazer com o abalo emocional? Regulação emocional. É você melhorar a rotina, aprender a lidar com o desespero. Vídeo 34 eu falo muito disso. Fiz um vídeo muito bem elaborado. Aprender a lidar com o desespero e depois você adicionar práticas na tua vida, né? Uma meditação, uma respiração. Por exemplo, se você está prestes a se cortar, usar drogas, se matar, algum comportamento ruim, é interessante que você tenha algumas técnicas de repertório, né, com você, que você consiga fazê-las na hora e você consiga lidar com o desespero sem fazer nada de errado. E o mesmo se aplica para uma crise de raiva em que você está lidando com pessoas que você não se dá muito bem. Então você lida com essas pessoas de forma que você não ofende elas, de forma que você não
magoa elas e nem agride-as fisicamente. O que fazer quando se está esgotado emocionalmente? Então, o esgotamento emocional é praticamente uma demanda urgente, né, de psicólogo. Tem que procurar um psicólogo e trabalhar esse esgotamento aí com o tempo para não deixar isso piorar. O que fazer quando se está esgotado mentalmente? Sono. Com certeza melhorar o sono, tanto num como no outro, né? Conseguir melhorar o sono com o tempo para conseguir ajustar esses pontos. O sono é essencial na parte do esgotamento tanto emocional como mental. Então é muito interessante melhorar o sono. Tá? É extremamente relevante que você faça isso. O que fazer para largar do ex? É uma questão adaptativa, tá? Então não existe uma resposta tipo, faça isso, faça aquilo. Lembrando que essa pergunta foi nas turmas adultas e algumas mulheres, né, já foram colocando, engata outra relação atrás, fica com outras pessoas, né? Algumas pessoas comentaram. Então, assim, não tem uma resposta única. Talvez isso pode funcionar para você, mas não é uma dica universal. Algumas pessoas precisam de tempo, algumas pessoas precisam lidar com o luto, mas o principal é, se você quer largar a tua ex, é afastar dela, né? É não ter contato virtual. E se não tem nenhum motivo, por exemplo, não trabalha junto, não estuda junto, coisa e tal, não tem nenhum motivo, então cortar o contato físico, né? Se não tem nenhuma necessidade. Se tem alguma necessidade, aí você deve aceitar essa necessidade que tem e trabalhar a partir dela, né? Não se aproximar muito dessa pessoa trabalhando, digamos, para se afastar dessa pessoa. O que fazer para lidar com situação quando a pessoa te diz as coisas e você não consegue devolver? Eu imagino, de novo, o problema de dificuldade de se expressar. Né? Dificuldade de se expressar. Então você teria que fazer mais amigos e também, né, considerando que tem uma dificuldade de socializar, né, e também melhorar a questão da interação social. Então você melhora a questão da interação social, você aumenta aí o número de amigos e você consegue melhorar as suas relações. Né? Você, claro, eu falo em aumentar porque eu considero que você tenha poucos amigos, mas se você tiver vários, você só precisa começar a se expor um pouquinho mais. Então você fala uma coisa hoje, se abre um pouquinho mais amanhã, se permite abrir um pouquinho mais no outro dia, até que você chega num ponto que você se sinta confortável para abrir, né, para comunicar com as pessoas. Crise existencial é algo que pode afetar diretamente a saúde mental e levar a algo mais sério? Como eu já falei anteriormente, qualquer coisa pode levar a saúde mental e afetar algo mais sério. E com crise existencial não é diferente. Então, o que devemos fazer com a crise existencial? Devemos buscar ajuda. Devemos buscar ajuda para conseguirmos lidar com a crise existencial. Esse é um ponto essencial aí que nós precisamos lidar, né? Essa questão da crise existencial. E a crise existencial é um indício, é um forte indício de que vai acontecer algo mais sério. Porque geralmente a vida está aqui, ó, né? Você está num padrão tranquilo, aí de repente começa a piorar, começa a piorar, começa a piorar em alguns aspectos do psicológico, aí você chega numa crise existencial aqui. Você notou que a tendência dessa descida aqui é continuar descendo. Então a tendência da crise existencial é continuar te levando mais para baixo mesmo. Não é ao contrário. Então é interessante buscar ajuda aí na questão da crise existencial. Agora, avançando, né, na dependência emocional, então teve 3 perguntas de dependência emocional. Por que criamos dependência emocional nas pessoas? Então, por que a gente cria dependência emocional nas pessoas?
o ser humano ele vivia em bandos, bandos bem menores, né? Bandos de 30 pessoas há 20 mil anos atrás. O bando grande tinha 170 pessoas e não muito mais disso. E hoje a gente vive em cidades, civilizações de mais de milhões de pessoas. Então, assim, no bando tinha que caçar e tinha que sobreviver. E as pessoas que se davam mal com os outros integrantes do grupo, elas poderiam de alguma maneira ser retalhadas e não sobreviver. Então o grupo tinha que se dar bem, as pessoas tinham que se dar bem com todas para que isso fosse possível. Isso gera tanto o fato de você se importar demais com o que os outros pensam e também gera essa questão da dependência emocional, né? Porque a gente fica dependente emocional, já que parece que é meio que aquela pessoa para a gente sobreviver. Parece que ela está num grupo que vai nos ajudar a sobreviver. E assim, eu tô falando que a gente está 10 mil anos fora disso, mas a gente viveu 200, 300 e tantos mil anos dentro disso, como ser humano, né? Fora as outras eras aí, os outros primatas que tivemos, então é muito importante conseguir lidar com isso. Continuando na dependência emocional, então, como ajudar um amigo com dependência emocional e como fazer ele perceber isso? Então, primeiro, acredito que é difícil fazer uma pessoa perceber uma coisa que ela não quer, tá? É muito difícil. Você pode tentar falar sobre e falar, né, ler em algum lugar ou pesquisar quais são os sintomas de uma pessoa que tem dependência emocional e falar para ele, né, para essa pessoa. Ele vai talvez se identificar e perceber que está tendo dependência emocional. Esse é um ponto relevante. E como que a gente lida com isso? Assim, eu não tenho uma resposta pronta. O remédio que eu tenho nesse canal é melhorar a qualidade de vida através da rotina. Então você criar uma rotina melhor e ter relações saudáveis. Se essa relação seja de amizade, seja de relacionamento sério, né, seja uma coisa mais avançada, se essa amizade for importante para você e estiver te fazendo bem, você mantém, né? Você mantém essa dependência emocional, você mantém essa relação e segue em frente, que os relacionamentos são bons. Talvez você só crie uma independência dessa pessoa. Agora, se essa relação ela está sendo tóxica, ela está sendo ruim, ou até mesmo é uma relação que você terminou e está tentando deixar para o passado, aí você precisa tentar se desconectar e entender, né, o que está acontecendo e tentar deixar isso para o passado. É o mais recomendado. Aqui está a próxima independência emocional, que é do mesmo tópico. Lembrando que, como são muitas perguntas e eu sou apenas um ser humano, eu me identifico com algumas áreas, como o sono, até a depressão, que é um dos próximos tópicos aqui, eu me identifico. Mas eu não me identifico com todos, tá, gente? Então, assim, eu não consigo me identificar com todos os tópicos e falar bem detalhado de todos os tópicos. Por exemplo, vazio existencial, o TDAH, essa da dependência emocional. Assim, alguns tópicos que estão aqui eu não domino muito bem, né? Alguns tópicos. Então vamos continuar. Por que essa angústia tão grande, do nada? Né? A angústia também é uma coisa que eu não sei muito bem como lida. Eu sei alguns remédios que eu uso para ansiedade. Eu não sei se eles são tão eficazes contra a angústia, mas é o que eu recomendaria. Talvez um diário, talvez algumas coisas aí em relação a isso. Tô com uma angústia forte e quando chego em casa fico no meu quarto triste com uma dor profunda na alma, vontade de chorar e desaparecer. Busque ajuda, né? Sem dúvida busque ajuda. E eu devo ter falado sobre a depressão, que a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, mas a ideia da depressão não é você ficar bem para fazer as coisas. É você começar a fazer as coisas para então você ficar bem. E ficar no quarto, provavelmente no escuro, deitado, mexendo no celular, o dia todo fora da escola, não é um bom remédio para lidar
com a ansiedade. Então, é interessante. Porque eu não consigo desabafar com ninguém, penso que ninguém me entende, vão me chamar de louca. Eu conversei individualmente com algumas das pessoas que fizeram as perguntas, né? Eu não lembro qual das meninas que foi, que eu conversei com várias, mas se eu não me engano eu conversei com a menina que escreveu isso. Se eu não me engano eu conversei. E a recomendação então é para começar a se expor mais com as pessoas próximas, talvez fazer mais amizades e começar a falar o que sente. Talvez nesse contexto as pessoas validem e você consiga se sentir bem com isso. Você consiga se sentir melhor, né, nessa questão. As pessoas, algumas inclusive vão chamar de louco e algumas vão julgar, porque existem muitas pessoas ruins, muitas pessoas que não têm noção, mas muitas pessoas vão te validar e vão te aceitar do jeito que tu é. Como a dessa pergunta, né? A dessa pergunta colocou: o que fazer para ter mais autoestima e se aceitar do jeito que é? Tenho psoríase e vitiligo. Então, primeiro você tem que aceitar o próprio corpo, né? Que são doenças aí, se eu não me engano, manchas no próprio corpo. Então, primeiro você tem que aceitar isso. Não criar ódio em relação ao passado, não criar ódio em relação ao corpo. E também você deve ter uma rotina saudável para o teu corpo não responder pior, né? Pro teu corpo. E você deve ter uma rotina melhor, principalmente porque se você não tiver, o teu corpo tende a responder pior a essas questões que estão aqui. Então você principalmente deve ter uma rotina melhor.